Medo versus medo. Aprendemos desde cedo que ter medo de certas coisas nos livrariam de problemas e até mesmo da morte. Mas a instrução da última geração foi totalmente duvidosa devido às toxinas liberadas pelo engenheiro social que contaminou os conceitos básicos que outrora seguíamos. Na verdade, o medo distancia você daquilo que você nasceu para fazer e bloqueia uma onda poderosa de prosperidade em todos os seus caminhos. Chocante, não é? Não confunda sentimento tóxico com coisa boa. Esse assunto é tão importante que escrevi outro livro apenas sobre ele. O livro se chama Lavagem Cerebral. As pessoas que não pensam por si mesmas, elas permitem que qualquer tipo de toxina invada seu pensamento, prejudicando drasticamente quem elas realmente são. Muitos desses pensamentos e sentimentos tóxicos vão afetar diretamente na sua autoimagem. Então, me diga, por que você permite isso? Medo é diferente de prudência. Ao invés de ensinar medo do fogo a uma criança, por exemplo, precisamos instalar o drive da prudência ou do zelo com a própria vida. Isso garantirá um resultado extraordinário na criação de seus filhos. O que você tem semeado na própria geração. Não ensine para o seu filho que o dinheiro é sujo, pois ele pode crescer com medo de dinheiro e a maior parte das pessoas que sofreram esse impacto não consegue administrar a própria vida financeira. Imagine isso. Uma semente plantada na infância gerará uma vida de miséria. Que legado você quer construir? Você deseja formar uma geração de pessoas aprisionadas e reféns de crenças limitantes construídas por você? Quando você fará algo em relação a isso? Qual atitude você terá? Antes de ensinar qualquer coisa ao seu filho, viva e ele aprenderá pelo seu comportamento e não pela sua fala. Palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. O maior problema das pessoas é falar antes de tornar-se. Apenas viva o que você deseja ensinar e as suas palavras não serão necessárias. Quer o exemplo do que eu estou falando? Você sabia que um bebê aprende a falar observando a movimentação da boca dos cuidadores e não apenas pelo ouvido? Pode até parecer clichê, mas as crianças realmente aprendem muito mais através da repetição e imitação dos comportamentos dos pais. Primeiro viva, depois transmita essa verdade para seus filhos e família. O medo é uma semente que frutifica rapidamente em qualquer terreno, mas a terra ideal é o espaço vazio do seu cérebro. Como na famosa frase, mente vazia, oficina do diabo. Apesar de não estar na Bíblia, essa frase é uma verdade inquestionável, pois, segundo a neurociência, a falta de ação produz uma inatividade terrível no cérebro. E se você está inativo, está também improdutivo, consequentemente limitado e pobre. E não estou falando sobre dinheiro. Qual o adubo mais poderoso para que a semente do medo germine? O adubo são os atos negativos, pensamentos, comportamentos e escritas negativas. A única ferramenta que você poderá desenvolver para separar o joio do trigo é o agrotóxico, que chamo de ações positivas de enfrentamento. Se você não enfrentar, se você não decidir partir para cima, sempre estará pronto para a vida medíocre que você já tem. O medo é a sensação que proporciona um estado de alerta. Existem dois tipos de medo. O primeiro é o medo reflexivo, também chamado de instinto de sobrevivência, que gera uma resposta fisiológica. Esse tipo de reação não pode ser dominada por completo, haja vista que a resposta do cérebro primitivo é muito veloz. Já o segundo é o que trava você, o medo paralisante. É um medo que compromete as relações sociais e causa sofrimento psicológico. É aquele que impossibilita novas ações no cérebro e retrai você a um estado indesejado, sempre te conduzindo a fugir de seus alvos e
ou nunca estabelecer as suas metas. A melhor forma para tratar o medo é através da dessensibilização sistemática, em outras palavras, também conhecida como enfrentamento. Quando você se dispõe a enfrentar aquilo que antes gerava uma trava emocional, você começa a ganhar autoridade e domínio sobre a situação. O maior problema das pessoas encontra-se aqui: querer ter autoridade, domínio, conhecimento e fazer as coisas sem enfrentar aquilo que as limita. Entenda algo: se você não enfrentar os seus monstros, eles se tornarão seus senhores e determinarão os resultados da sua vida. A liberdade está em abrir os grilhões e começar a caminhar. De nada adianta apenas ressignificar e não continuar praticando. É como um escravo que se torna livre, mas quer continuar na escravidão. O medo é um tabu para a maioria das pessoas. Você faz parte deste grupo que prefere fingir que não tem limitações e traumas? Prefere agir como se seus medos não existissem? O que você quer ser? Escravo ou um homem ou mulher livre? O meu filho mais velho, quando tinha apenas 4 anos de idade, parou uma reunião com diretores da minha empresa e disse: Pessoal, o medo é que tem medo da gente. Uau! Ele mudou o cenário da reunião. E como é possível um garoto de 4 anos pensar assim? Acredite, a simplicidade das crianças destrói o medo. Por que você não aprende a ser criança? Ah, eu já sei. Você tem medo de parecer ridículo e infantil. Mas saiba que esse pode ser o seu caminho para a liberdade. Você tem medo, pois seu raciocínio é complexo. Os medos são muito intensos. Tudo parece ser grande demais. Acredite, a simplicidade pode te libertar. Você deseja ser livre? Se sim, apenas compreenda que você tem apenas o hoje. Não procrastine, não deixe tudo para amanhã. Apenas viva o agora e pare de fugir. Faça o que precisa ser feito. Liste 10 medos que você já ouviu e que pareciam ser coisas boas, mas não são. Estágios cerebrais do medo. Você sabe efetivamente o que é o medo? O medo é constituído por um estado emocional de agitação física ocasionado pela presença, real ou pressentida, de um perigo concreto. Pode acometer o ser humano para uma fuga para dentro de si ou para fora de si. O medo é uma reação de alerta e, em até certo nível, importante para a sobrevivência, mas na maioria das vezes pode tornar-se paralisante. Quando o nosso organismo reage de forma exagerada ao medo, o estado de alerta, que antes era benéfico ao indivíduo, torna-se patológico, e é aí que entra todas as doenças desenvolvidas muitas vezes por um medo pequeno que só porque você não enfrentou e não resolveu, se tornou grande e te dominou. O medo se torna patológico em alguns casos, quando o organismo reage de forma exagerada, fazendo com que o estado de alerta se torne fobia. A fobia se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade. Sabe qual é o maior problema disso? O prejuízo social, emocional e familiar em que essa resposta se coloca. O medo nunca será bom para você, mas em alguns momentos poderá definhar seu corpo até a morte. Algumas pessoas dizem que eu sou insensível por não sentir medo de absolutamente nada. Se você não me conhece pessoalmente, você duvidará que eu não tenha medo de nada. Mas você que me conhece e já experimentou ficar em alguma imersão ou treinamento mais profundo comigo, você já venceu isso na sua mente ou até mesmo modelou para a sua própria vida. Ao menos é isso que eu desejo que você tenha feito. O medo é uma reação emocional que está relacionada ao sistema límbico, uma das regiões mais primitivas do cérebro. O medo é mapeado no cérebro através de 5 processos. Entenda os processos do medo e como você pode interferir em cada um deles. Primeiro, tálamo. Recebe ruídos e sinais do vaque,
olhos, ouvidos, boca e pele, a maior parte dos medos são ruídos e não são sinais verdadeiros. Ruído é uma sensação, já o sinal é a informação completa. O tálamo não consegue processar nesse primeiro nível aquilo que realmente é real do que foi construído, imaginado por você. Por isso, podemos coordenar nossas reações e ter um primeiro reflexo de medo e dar um pulo imediato e, em seguida, reconsiderar e ver que não havia nenhum perigo. Analisar o que aconteceu e o que nos causou medo. Segundo, córtex pré-frontal, sensorial. Nesta área cerebral, existem as reguladoras do medo. As reações de medo resultam dos intercâmbios entre os dois hemisférios cerebrais e derivam da síntese entre a emoção de medo e a sua regulação. O córtex pré-frontal é responsável por interpretar as sensações sensoriais, emocionais e culturais para formular planos de ação em situações de emergência. Terceiro, hipocampo. O hipocampo armazena e recupera as memórias anteriormente armazenadas, processa os estímulos e os compara. Quarto, amígdala. Decodifica as emoções, determina possíveis ameaças e armazena memórias do medo. Uma vez acionada, a amígdala lança um primeiro alarme corporal sob a forma de posição de tensão. Quinto, hipotálamo. Após ser avaliado o perigo e acionado o alarme pela amígdala, caso o sinal continue a ser disparado, são avaliadas diversas estruturas cerebrais próximas da amígdala, envolvidas no circuito do medo. A partir daí, o hipotálamo decide o que fazer: lutar ou fugir. Os níveis de intensidade de medo vão desde uma prudência e concentração, desconfiança, alarme e angústia, ansiedade, ao pânico e terror. Precisamos compreender também que o que não existe oprime mais do que aquilo que existe. Já pensou sobre isso? Aquilo que permanece na imaginação, ou seja, é criado por quem sofre, aprisiona justamente porque foi criado e desenvolvido no âmbito da imaginação, e por isso não pode fugir, pois seria necessário fugir de si mesmo para conseguir livrar-se de suas ameaças. Uau, isso é muito sério. Uma imaginação mal utilizada gera correntes mentais que aprisionam você e te impede de ser o que você nasceu para ser. Tudo isso por uma má gestão dos pensamentos e da sua imaginação. Você quer mudar isso? Hoje possuímos uma habilidade para não temer ou enfrentar um grande risco, ou ainda sentir pavor, mesmo quando o perigo está apenas no âmbito da fantasia. Temos essas atitudes devido à complexidade do cérebro humano, que a princípio deveria melhorar o controle sobre o medo, porém desencadeia maiores riscos e disfunções. O medo é uma emoção primária e provoca ansiedade, angústia, susto, pânico e terror. Lutar ou fugir? Liste 10 pontos que você tem fugido e em uma palavra escreva o que você fará para encarar essa situação.